Qual país da Europa é mais barato para intercâmbio? Diferente da Inglaterra, que é super caro para estudar, vou te passar aqui 5 países mais baratos se você quiser estudar na Europa, baseado na minha experiência de 3 anos morando aqui nesse continente. E se você que está chegando agora aqui no meu canal caiu de paraquedas, eu tenho um convite especial aqui para você. Se você tem interesse realmente em fazer intercâmbio, eu vou contar para você a minha história de como eu saí da Bahia, como eu saí de lá, da minha faculdade que eu fazia, que estava super infeliz, e saí e vim brotar aqui na Europa. Vou te contar essa história de como que eu fiz isso nos dias 3, 4 e 5 de maio. Para você poder participar dessa história gratuitamente, basta você se inscrever nesse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se eu conseguir, você também consegue fazer. Esse link também vai ficar disponível um grupo VIP do WhatsApp, que eu vou te dar informações preciosas e também gratuitas. É o patrão endoidou, é tudo de graça. E como eu sempre digo, para você fazer intercâmbio, você não precisa gastar muito, você não precisa ter muito dinheiro. Esse é mais um dos vídeos da série que eu tô fazendo sobre isso. Se você não assistiu nenhum dos vídeos ainda, se esse é o primeiro que você tá vendo, vou deixar os outros aqui no card para você assistir a playlist completa que eu tô fazendo sobre eles. Agora eu vou começar essa lista com o país que eu moro, um país que eu tive o sonho de conhecer, um país que eu tenho experiência e resido ainda nele, que é a Irlanda, Irlandinha de mel. E a maior cidade da Irlanda é a capital Dublin, que o custo de vida é um pouco mais inferior do que a capital Londres, por exemplo, da Inglaterra. Só que se você porventura optar por cidades ainda do interior da Irlanda, o custo de vida vai ser ainda mais barato, como Cork, Galway e outras cidades, né? Irlanda, por mais que seja uma ilha, um país pequeno, tem várias cidades. Outra grande vantagem também é que normalmente os cursos de idiomas e os cursos de graduação, pós-graduação, elas têm em média um valor mais acessível que os valores de Londres, os valores do Reino Unido, da Inglaterra. Além disso, o país também oferece várias opções de bolsas exclusivas para estudantes, como por exemplo a bolsa chamada Haddad Fellowship, que é uma das opções que dá para os estudantes. E outra opção muito interessante também é que se você porventura se matricular em cursos de 25 semanas ou mais de duração, você tem a possibilidade de ganhar um visto que você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Claro que com a limitação, mas que isso te permite fazer uma renda extra e se manter durante o intercâmbio. E até, por que não, fazer um dinheirinho extra e até, por que não, alcançar vários objetivos como eu fiz. E ao se tratar de renda extra, particularmente, eu sou uma pessoa muito qualificada para falar sobre isso, porque ainda no Brasil eu tinha várias opções de renda extra, justamente a renda extra que me trouxe para cá, para a Europa. Ainda no Brasil eu fazia várias coisas, por exemplo, eu comecei a vender água, comecei a vender doce, comecei a fazer trabalhos acadêmicos com meus colegas, depois fazer para pessoas de outras faculdades, tentar me movimentar de várias formas diferentes para poder arrecadar esse dinheiro, arrecadar essas finanças para poder fazer meu intercâmbio. E eu utilizei esses conhecimentos, eu utilizei essas rendas extras para que pudessem virar as minhas rendas fixas hoje, né? Eu tenho vários tipos de ativos diferentes, várias rendas extras que formam a minha renda fixa hoje. Por meio dessas rendas extras que eu consigo manter a minha estabilidade hoje em dia. E aqui na Irlanda foi um pouquinho diferente, que eu comecei a minha caminhada trabalhando como delivery. Eu também já trabalhei como cleaner, faxineiro, já trabalhei como barback num bar, já trabalhei também no warehouse, no armazém, ajudando na organização do estoque. Já trabalhei de bastante coisa e hoje tenho a possibilidade de compartilhar aqui o meu conhecimento, compartilhar minhas experiências com você. Agora, se a gente for falar sobre média de gastos na Irlanda, para você ter uma base mais ou menos, como eu moro aqui, eu sei que isso é muito relativo, depende muito do estilo de vida que a pessoa tem. Se você costuma ter um estilo de vida de gastar um pouco mais, de ter um pouco mais de conforto, normalmente você vai ter um custo de vida um pouco mais esticado, então provavelmente no final do mês vai sobrar um pouco menos de dinheiro para você. Eu sempre tive um estilo de vida muito mais simples, muito mais humilde. Eu tenho facilidade em juntar mais dinheiro porque eu nunca fui de gastar muito. Eu nunca, por exemplo, tive carro, sempre dividi casa. Até na faculdade eu dividia casa. Terminei a faculdade e vim pra cá. Eu praticamente nunca morei sozinho. Então, pra mim, dividir casa é tranquilo. Então, por exemplo, pode ser que você aqui tenha um custo de vida em torno de 1.500 euros, que é mais ou menos uma média de custos mensais que uma pessoa normal que chega na Irlanda tem. Mas se você tiver, por exemplo, o costume de gastar mais, de ter uma qualidade de vida um pouco maior, de ter um estilo de vida que gasta um pouco mais, provavelmente você vai
gastar mais também. Vai depender muito do seu objetivo, vai depender muito do seu estilo de vida. Não dá pra gente colocar aqui um valor X e você sair no final de semana e gastar tudo. E o segundo país é Malta, ainda pouquíssimo conhecidos pelos brasileiros. Essa ilha, ela fica localizada no meio do mar Mediterrâneo, entre os continentes europeu e africano. E apesar de ter o euro como a moeda oficial, o custo de vida de Malta é um pouco mais inferior do que o do velho continente. Segundo a calculadora dos custos de vida chamada Expatistan, Malta tem geralmente 78% a menos de custo em média do que os outros países da Europa. Ou seja, é um país bem mais barato de se morar do que a maioria dos outros. E o custo de vida, em média, é de 1.900 euros, mais ou menos. Tudo depende. Muita gente fala pra mim, Felipe, mas você só fala depende. O que é que você gosta de fazer é totalmente diferente do que eu gosto de fazer. Não tem como você gastar a mesma coisa que eu. E outra vantagem de Malta também é que, quando você vai estudar em Malta, você tem a possibilidade também de trabalhar. Porém, você tem que estar lá no país mais de 90 dias. Inclusive, a vantagem também da maioria desses países que tem visto de trabalho e estudo ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de pesquisar por várias pessoas, vários criadores de conteúdo, assim como eu, que compartilham muitos conteúdos e experiências sobre os países. Aí fica muito mais fácil de você poder fazer um intercâmbio. Esse custo-benefício vale a pena, como esses dois países que eu comentei para você aqui já vale. O próximo país é Portugal. E Portugal tem uma observação muito interessante no início, porque o custo de vida lá é muito mais atrativo do que os outros países da Europa. E é claro que se a gente for comparar, por exemplo, Lisboa com São Paulo, em Lisboa você ainda vai gastar mais do que em São Paulo. Porém, se você for para cidades do interior, como Coimbra, por exemplo, você vai gastar menos do que a cidade mais populosa do Brasil. E o custo de vida em Portugal pode girar em torno ali de 1.500 euros. Claro que sempre depende. Além da possibilidade da economia dos gastos do dia a dia, por ser um pouco mais barato, a educação também pode ser um pouco mais em conta em Portugal. Na Universidade de Lisboa, as anuidades não costumam ser mais de 15 mil euros. 15 mil era dinheiro, filho. Nossa senhora. E outra vantagem muito grande também, o pessoal não fala muito, mas que deve ser observado aqui, é que em Portugal você tem a possibilidade de estudar utilizando a sua nota do Enem, beleza? Então é uma observação muito interessante aí para você. Próximo país é a Espanha, e a Espanha é um dos países também que mais disponibiliza a oportunidade para brasileiro. Brasileiro tá em todo canto. E o seu custo de vida normalmente é um pouco menor do que o de Portugal. Inclusive, a Espanha é, em média, tem o segundo menor custo de vida da Europa Ocidental. Outro ponto também muito interessante é que normalmente os cursos superiores eles cobram um valor um pouco menor do que os valores de Portugal, em média. E um custo de vida na Espanha sem muitos luxos, mas pensando em qualidade de vida, gira em torno também de uns 1.500 euros. Outra grande possibilidade também é a possibilidade das bolsas de estudo, que tem várias opções diferentes para os estudantes. Lá na Espanha também você tem a possibilidade de estudar outros idiomas até mesmo de graça, dependendo da faculdade que você quiser. Inclusive dá para você estudar o castelhano em algumas universidades, em uma bolsa chamada Bolsa Santander. Então se quiser dar uma pesquisada mais nela, ela tem a possibilidade de você fazer isso, beleza? E outra facilidade também normalmente da Espanha é que se você for para lá estudar, normalmente o brasileiro ele tem muita facilidade com espanhol. Não sei se você já reparou isso. Eu que estou aqui na Irlanda, eu costumo reparar isso. Normalmente a gente, desde a escola, a gente tem facilidade com duas línguas, né? Com o espanhol e com o inglês. Normalmente o estudante, ele normalmente escolhe uma dessas duas, mas mesmo a galera que escolhe o inglês, por exemplo, como eu escolhi o inglês para focar, o espanhol eu ainda me viro. E a Espanha, você fala espanhol, então tem essa facilidade também. E o último país é a Alemanha. A Alemanha tem uma grande facilidade também, que existem várias universidades para estrangeiros completamente de graça. Mas normalmente esses cursos de graça, eles são cursos de graduação e cursos de doutorado. Agora, olha que curioso, normalmente os de mestrado, a maioria deles são pagos. Você vê que vai ter uma hora que você vai ter que gastar, mas tem várias opções também para você poder aproveitar gratuitamente ou para gastar bem pouco. E além da possibilidade de ter vários cursos gratuitos, o país também oferece várias bolsas para estudantes, o que abre aí
as oportunidades para várias pessoas diferentes, de várias áreas diferentes, de várias idades diferentes também. E ao contrário do que pode parecer, o custo de vida na Alemanha não é tão alto assim. Veja só, de acordo à mesma estatística do Expatizan, os alemães pagam em torno de 61% a menos de suas despesas do dia a dia do que os outros europeus, sendo uma média mensal ali de gasto de 2.400 euros em média. Você vê que é um pouco mais alto, mas não é um absurdo, tipo o dobro. A dificuldade da Alemanha também a gente pode colocar a língua, porém tem muita facilidade também que desde pequeno eles falam muito inglês. Normalmente quando a gente conhece alemães, eles têm muita facilidade com o inglês. Inclusive tem uma menina aqui em casa dividindo a casa com a gente que é da Alemanha, que ela tem muita facilidade com o inglês, que ela também fala pra gente que aprendeu desde pequena. Na outra casa também a gente teve a oportunidade de conviver com o alemão, ele falou pra gente também que aprendeu inglês desde pequeno. Você tem essa facilidade de você falar inglês. Essa basicamente é o resumo dos países, né? Todos os gastos de custo de vida que eu tirei do Expatizan, né? Que eu vou deixar aqui para você. Se você quiser dar uma pesquisada lá nesses e outros países também, pode ficar à vontade. Claro que também esses valores, a depender de quando você estiver assistindo esse vídeo, podem ser diferentes, né? E lembrando, tô deixando aqui no link da descrição o evento gratuito que eu vou fazer para você, para contar como que eu saí do Brasil, da Bahia, para vir parar na Europa e morar 3 anos aqui, alcançar minha liberdade financeira e geográfica. Para participar desse evento totalmente gratuito que eu vou fazer para você, basta se inscrever aqui no link da descrição, que você vai ter direito e a oportunidade de participar do meu grupo VIP do WhatsApp, que eu vou te dar várias informações, metralhadora de informações e dicas gratuitas e especiais para você sair do Brasil e ter a oportunidade de realizar o melhor intercâmbio da sua vida. É nóis e tamo junto!